Vou começar a gravar, tá? A partir de agora. Rodrigo não falou? Vou gravar. Sim, é que eu Você fiz fez um assim? ok, um joinha aqui. Desculpa, não vi, estava em cima. Então Valeu. vamos lá, começar o nosso estudo que hoje tem bastante coisa para vocês falarem, hein? Semana passada, a gente encerrou meio que sem terminar aquele quadro de reflexões, né, que eu coloco no final. Então a gente hoje vai começar por aquele quadro e depois a gente vai dar continuidade, tá? Ó, o Jéssica chegou aí. Então nós vimos semana passada que Jesus, né, quando os discípulos, né, começaram a questionar por que a Boa Nova reclamava tamanhos sacrifícios, Jesus, então, inicia um processo de colocar os discípulos em reflexão, para que, refletindo, eles afastassem o medo de seus corações e fortificassem, né, a fé, a fidelidade na proposta da construção do reino de Deus, né? E a fidelidade a Deus, que é o título do capítulo. E aí Jesus inicia falando, né? Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Nós vimos que fidelidade, nessa fidelidade a Deus, abrange lealdade, adesão e fé, né? Sobretudo fé. E nós vimos também, nas palavras de Emmanuel, que fé é a sublime virtude que é a construção do mundo interior de cada um, né? Ninguém constrói dentro do nosso coração, nós construímos. Em cujo desdobramento, cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo, tanto para a fé como para toda a construção dentro do nosso coração, nós somos, né, os únicos construtores. E vimos, né, que Jesus falou que tudo na vida tem o preço que lhes corresponde. Esse é um resumo das principais colocações que nós vimos semana passada. E a reflexão que a gente não terminou, a gente vai começar com ela, é essa aqui. Nós não podemos... Alguém pode ler para mim? Que o negócio está bem em cima, por favor. Nós não podemos Nós não... duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Obrigada, Rodrigo. Nós vimos isso também, né? Nós não temos dúvida. Ninguém pode ter dúvida de que Deus é fiel, sempre foi e sempre será fiel aos seus filhos, que somos nós. Mas nós ainda não temos essa fidelidade com o nosso Pai. E é essa fidelidade que a gente precisa buscar nos nossos corações. E eu trouxe essa reflexão. Quando nos colocamos nesta condição de afastamento de Deus, e aí vocês já podem abrir o microfone e falar. Tem uma estudiosa dedicada aí que fez um estudo aí legal. Vou dizer que o nome dela termina com A, e começa com A e termina com Pinho. Abre o microfone, Ana. Não é nada disso não, Elaine. Olha aí, para com isso. É porque eu fiz o dever de casa. Você falou para a gente fazer a reflexão, eu fiz o dever de casa, só isso. Muito bom. Então fala, o que você refletiu sobre isso? Quando nos colocamos nessa condição de afastamento? Eu coloquei assim, né? Eu até escrevi no final do livro, né? Nos colocamos no afastamento quando a gente deixa de observar, de nos observar, né? Como a gente pensa, como a gente age e como a gente sente, né? De acordo com as vicissitudes da vida, no relacionamento com o nosso próximo, né? Nas intempéries, enfim, né? Eu acho que a gente se afasta de Deus quando a gente não consegue observar, né? Como a gente pensa, como a gente age, como a gente sente. E, para mim, né, a gente só vai conseguir implantar o reino de Deus em nossos corações quando a gente aprender a observar, a fazer essa observação, né, em nós mesmos. Como pensamos, como agimos, como sentimos. Né? É um trabalho de educação, né?
é educar o nosso mundo interno, né? Esses meses de pandemia, eu pude observar isso em mim mesma, né? E eu acho que Deus, né, está pedindo aí esse tempo para a gente poder refletir sobre isso, né? Acho que ele está convidando a gente o tempo todo a ter essas reflexões, né? Então, aprender a ouvir, a falar, a agir, né, assertivamente com o nosso próximo, né? Aprender a respeitar, né, e sentir o valor que o outro tem na nossa vida, sermos gratos, né? Porque muitas das vezes, né, a gente tem um colega de trabalho chato, um familiar que pega no pé, um colega implicante, enfim, a gente só coloca o dedo em riste, né? Mas a gente nunca consegue observar como que a gente age, como que a gente sente, Olhar como que para a gente... dentro de nós, né? Exatamente, a crítica está sempre... Né? A gente esquece que quando a gente aponta o dedo, tem 3 apontando para a gente. A gente está sempre preocupado em consertar o outro. E assim mas a gente nunca não se consegue melhora. olhar para a gente. Né? Muito bom, Então, eu Ana. acho que é uma questão de educação, né, desse nosso mundo interno, né? Aprender a ouvir o outro, a falar, a agir assertivamente, aprender a respeitar e sentir o valor do outro, sermos gratos e respeitar os 4 elementos da terra, né? Enfim, ouvir o conselho de Jesus, deixar brilhar a nossa luz. Porque quando a gente deixa que o interesse materialista predomine sobre o interesse espiritual em nossas vidas, né, em nossa consciência, aí a gente vai aprender o amor maior que o Cristo nos ensinou. Muito bom. Ana, obrigada. Queria fazer só uma pausinha aqui, até brinquei com a Elza antes. Gente, esse exercício que a Ana fez, né, de pegar os questionamentos e escrever o que vem na cabeça, quem tiver, quem gostar e quem quiser fazer essa experiência, faça. Porque é uma experiência maravilhosa. Eu pedi para a Elza, mostra aí seu papelzinho, Ana, que você fez as suas anotações. Só mostra assim. Meu papel. Peraí. Você me mostrou. Aí, ó. Ela anotou e depois ela foi tirando tudo que vinha na cabeça. Isso é um exercício maravilhoso. Ó, eu tenho meu caderninho aqui, olha as minhas anotações. Eu faço esse exercício. Isso é muito bom, né? A Elza também. Mostra aí, Elza, seu caderninho. Eu escrevi no livro. A Elza também faz esse exercício, ó, o caderninho dela. Eu não estou vendo a Elza. Passa aí no seu celular que você vai ver. Mas não está dando para ver seu caderninho, Elza. Levanta ele. É igual o meu, olha lá, ó. Cheio de anotações. Gente, isso legal. É uma experiência maravilhosa. Quem puder, quem gostar, faz. Escreve o que a gente colocou aqui, depois lê. E tudo que vier na cabeça, vai escrevendo. Vocês vão vendo que maravilhoso que é. Mas vamos lá, prosseguindo. Obrigada, Ana. Também. Bia, vamos lá. Fala aí. Quando nos colocamos na condição de afastamento? Tem coisa dessa ainda para a gente falar. Quando a gente esquece o que a gente é e da onde a gente veio, né? E que é realmente Deus, porque Deus é amor, né? E Ele, quando criou a gente também para o amor, né? A nossa fatalidade é que um dia todos nós seremos espíritos de luz, né? E uma definição assim de amor, né, que eu vi há pouco tempo no Evangelho, porque de manhã eu vou fazer um estudo sobre o amor, é que quando a gente age pelos instintos, né, a gente não está agindo como fosse um animal, né? E quando a gente evolui para os sentidos, né? E depois vem o sentimento, porque amor é sentimento. Quando a gente tem sentimento, e aí a gente já consegue ser mais amoroso e mais carinhoso. Entendeu? Muito bom, e é um exercício, né?
E É um exercício constante da gente domar os nossos instintos, porque nós já temos essa capacidade, e agir de forma racional. Não é um quem dá processo fácil. essa definição no Evangelho de amor é Lázaro, no capítulo 11. Isso. Depois, quem quiser ler sobre o que é o amor, nas instruções dos Espíritos. É muito bonito. No Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, exatamente. Muito bom. No livro dos Espíritos também, quando a gente lê sobre a respeito da definição de Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? E que o Deus não cria o mal, se ele é justiça, e se ele é sabedoria, e se ele é amor, ele não cria, ele é bom, ele não cria o mal, né? Quem cria o mal, ele não existe, o que existe é a ignorância do bem, né? É quando a gente não conhece como agir no bem. Quando a gente não sabe agir no bem, a gente é ignorante no assunto, a gente acaba fazendo a coisa errada. Acaba praticando o mal. Isso, muito exatamente. Bom. E aí a gente se afasta de Deus, entendeu? Eu vou colocar aqui... Fala, Bia. Tem até um exemplo, né? Que, tipo assim, uma criança, ela entra correndo no salão e aí ela tropeça e cai em cima, assim, da perna de uma pessoa e machuca, né? A criança, ela fez alguma coisa de errado? É o mal? Não, ela só é ignorante naquilo que fez. Mas se fosse ao contrário, se ela caísse, em vez de em cima de uma pessoa adulta, caísse num coleguinha. Ela bateu em mim, entendeu? É ele que começou, entendeu? É como a gente vê, enxerga o ato do outro. Exato, exatamente. E os espíritos de luz veem a gente como crianças espirituais que ainda estão aprendendo, né? E já somos ignorantes no bem. E aí, a visão de Deus é que nós somos crianças. A gente vai falar muito de Deus hoje no estudo, hein? Aí os espíritos veem a gente como criança, né? Que sim. Eles veem, um dia eles aprendem. Um dia eles vão aprender a ser... Na caminhada a gente aprende, né? Vou colocar aqui o meu resuminho, tá? Dessa reflexão que engloba tudo que vocês falaram. Uhum. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? O que Jesus quis dizer aqui? O roteiro do nosso mestre é o caminho que nos leva a Deus. Quando a gente se coloca no sentido contrário, e o que seria o sentido contrário ao roteiro do nosso mestre Jesus? Amar ao próximo, praticar a caridade, praticar o bem, né? Exercitar a nossa transformação íntima, tudo isso que a Ana falou, que a Bia falou. Então, quando nos colocamos nesta condição de afastamento, quando a gente se afasta dessas instruções do mestre, porque se afastando do mestre, a gente se afasta de Deus. Então, assim, isso é um pouco do resumo de que todos nós falamos hoje. Prosseguindo agora a gente vai continuar no texto do livro, tá? De onde nós paramos semana passada. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Aqui eles estão falando, eles vão começar a exemplificar e mostrar para Jesus que eles entenderam que Jesus falaram que tudo que a gente busca tem um preço, né? E tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas tem um preço. Aquilo que a gente viu semana passada, que pode ser bom ou ruim. Aqui eles entenderam que Jesus falou isso, e eles começam a exemplificar, né? Aí Tiago foi e falou, mestre, eu conheço um amigo que se arruinou nos excessos. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário. Aquela pessoa que tem dinheiro,
mas não gasta um centavo, economiza absurdamente para poder juntar. É o avarento, né? Para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Junta tanto dinheiro e depois ele tem tudo furtado, né? Ou roubado. E Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-los satisfeito, porque viu que eles estavam compreendendo, né, os seus ensinamentos, então Jesus ficou satisfeito. Depois de ouvi-los satisfeito, perguntou: não achas enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Né? Vocês não estão vendo no próprio exemplo que vocês estão falando? E aqui a primeira reflexão nossa do dia. Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Aqui a gente vai parar para fazer a nossa primeira reflexão, né? O que Jesus está falando aqui para a gente? Se o mundo pede tanto para vocês, né? Não poderia Deus, que tanto nos ama e tanto faz por nós, pedir-nos também? Ele, que trabalhou desde sempre, trabalha ainda pelo nosso bem, por amor a nós? Vamos fazer uma viagem aqui legal agora. Vamos lembrar daquele capítulo, né, que a gente falou quando Jesus construiu com seus arquitetos o planeta Terra, né? Está lá no livro A Caminho da Luz, né? Ele já era espírito puro. E isso se deu há 4,5 bilhões de anos, né? É a estimativa da idade do planeta Terra. Então, há 4,5 bilhões de anos, quando Jesus construiu o nosso planeta, ele já era um espírito puro. Antes de se tornar espírito puro, porém, né? Ele foi criado assim como nós, espíritos simples, ignorantes, em processo de evolução. Então, Jesus já foi assim como nós, caminhando em processo de evolução, assim como a gente está hoje, né? Mas isso faz muito tempo. Os planetas que Jesus evoluiu hoje, né, que ele passou nessa caminhada dele de evolução, hoje são poeiras celestes. E no início da caminhada de Jesus, gente, vamos fazer essa conta, hein? No início da caminhada de Jesus, Deus já era Deus. Deus já supria com o seu amor o nosso planeta, né? E todos os planetas que já existiam. Mas vamos falar primeiro do nosso planeta. Todos os dias, Deus permanece suprindo as nossas vidas de forma que a gente, às vezes, não consegue acordar e fazer uma prece de agradecimento porque a gente não consegue perceber. A presença de Deus constante, diária, sustentando esse planeta. Imagina esse planeta girando, né, no universo. Imagina a força para sustentar isso. Imagina a força, né, do amor, porque a força de Deus é o amor, para fazer com que todo dia o sol nasça para a gente, para que a gente tenha um novo dia de caminhada. E que esse sol sustenta todas as plantas que nos fornecem oxigênio no planeta. Tudo sustentado pelo amor de Deus. Todos os dias, incessantemente, desde que o planeta foi criado. Que controla, né, os mares, os oceanos do nosso planeta. Que controla a temperatura, né, entre outras coisas. A vida marinha, não tão necessária. Que nos dá todos os frutos, né, de todo o nosso planeta todos os dias. Que conserva e sustenta, né, todos os animais, que mantém o equilíbrio também de toda essa natureza que Deus nos dá. E isso é todo dia desde que o planeta foi construído. E isso é o amor de Deus.
E a gente, às vezes, não consegue acordar e fazer uma prece de agradecimento. E não é só no nosso planeta, não. Em todos os planetas do nosso sistema solar, e em todos os planetas de todos os sistemas solares que existem no universo, Deus sustenta com o seu amor. E a gente não consegue fazer uma prece de agradecimento por dia. Vamos continuar. Aqui é o texto do livro, tá? Voltando aqui para o nosso estudo, pisando aqui de novo na terrinha. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, eles estavam lá pensando, né? Tudo mexendo lá dentro deles. Tiago se lhe dirigiu nestes termos: Mestre, eu tenho um amigo de Corazim, né? Uma cidade, que ouviu as suas palavras santificantes e desejava seguir você. Porém, asseverou-me, né? Me falou que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós somente na vitória e na ventura. Ou seja, né, esse colega de Tiago falou assim, ó, isso aí que ele está prometendo é legal, mas essa parte do sofrimento não pode ter. Porque se Deus é bom, ele só pode dar para a gente coisas boas. Como nós ainda, né, somos impregnados por milênios nesse pensamento, né, de que a prosperidade, né, a vida próspera, tudo dando certo é porque a gente está com Deus. Se não está dando certo é porque Deus, ou a gente está afastado de Deus ou Deus não está olhando para a gente. A gente tem que fazer alguma coisa para Deus, né, retribuir a gente de alguma forma. A gente vai ver isso lá para frente. Esse pensamento vigora muito até hoje, né? Quantos a gente não vê, né, passando por aí? A gente vê culto da prosperidade, né? Culto da, sei lá, que vai trazer para você. Hã? Da abundância. Da abundância, né? Culto da cura, né? Culto da cura. É esse pensamento de que Deus, né, só deve dar e só está correta a nossa relação com Deus quando a gente recebe o que é bom, só, né? Porque Deus só tem que dar para a gente coisas boas. E isso era o que o amigo de Tiago estava fazendo. E mexeu com Tiago isso. Ó, devo confessar que hesitei ante as suas observações do amigo. Mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. Tiago entendeu o que Jesus estava falando, né? A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revela tocada de entusiasmo, doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, né? Jesus aproveitava qualquer momento para semear no coração deles as suas mensagens, seus ensinamentos. Jesus exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma vez só. Nem todo mundo está preparado, né, para compreender os desígnios, né, os instrumentos e o caminho que Jesus trouxe para a gente. Ninguém ainda, né? Ninguém não. Às vezes, o espírito não está preparado para entender que o sofrimento é uma dádiva. Não está preparado para entender que a gratidão, o sentimento de gratidão, não tem que ser somente um sentimento de troca. Eu sou grato porque a minha vida está boa. Eu sou grato porque eu tenho uma família. Eu sou grato porque eu tenho um trabalho. Eu sou grato porque eu tenho uma casa. Isso é uma troca. A gente precisa ser grato, inclusive, no sofrimento, porque o sofrimento é um instrumento de transformação. E traz muita transformação quando a gente consegue observar nosso coração, né, o porquê da gente estar passando por aquilo, e consegue transformar aquilo que nos fez
cair naquele sofrimento, porque sempre todo mal, né, seja ele físico, moral, psíquico, todo ele, sempre é resultante das nossas escolhas, seja nessa vida ou seja nas vidas passadas. Então, quando a gente consegue compreender, né, isso, a gente consegue compreender que o sofrimento é um instrumento de transformação. E aí a gente consegue agradecer também pelo momento de sofrimento. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez, mas nem todos estão preparados. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes, né, de pessoas que creem, que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade. Acha que só nos momentos bons é que somos protegidos, né? É aquela pergunta no momento de dor. Pai, por que eu estou passando por isso? Por que eu? Pai, você não está olhando por mim? Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, e aqui eu trago isso muito para a gente, né? Jesus falou nós por quê? Porque Jesus ali no seu conhecimento, né, passando para os seus discípulos o seu conhecimento da verdade, verdade é essa que ele falou que depois nós teríamos acesso através do Consolador Prometido, que é essa doutrina que descortina para a gente, né, e traz todos esses ensinamentos para a gente. Mas ali Jesus estava falando dos ensinamentos dele, né? E nós espíritas temos a doutrina espírita como esse ensinamento. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, conhecemos as leis de Deus, de causa e efeito, de transformação, de evolução, de destruição, né? Nós que conhecemos, temos que lhe seguir o roteiro. Não tem por que a gente não seguir o roteiro. A gente já tem o conhecimento, a gente já tem um instrumento, a gente já deveria ter a nossa fé e a gente já deveria ter a nossa fidelidade. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. No próximo quadrinho, a gente vai refletir sobre esse trechinho e nessa troca de palavras que Humberto de Campos coloca aqui. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Aqui a gente termina a leitura de hoje. Deixa eu ver que hora Estou me coçando para contar uma historinha. Peraí, Bia. Aguenta aí, Bia. Peraí. É uma historinha ótima para ilustrar isso tudo que você falou. Uma historinha que eu aprendi na evangelização. Eu era criança ainda, mas eu gravei a história, eu amo essa história. Segura aí que você vai contar. Não, não é música, não. É história. É uma história. Contar. Eu falei contar, não falei cantar, não. Eu falei contar. Ah, tá. Aqui a gente termina a leitura. E a gente vai começar a reflexão, tá? Você pode contar no finalzinho, eu abro, Bia? Tá? Então, vamos lá. Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na aventura? Vamos fazer para a gente essa pergunta? Quem quiser pode abrir para falar. O que vocês acham disso? É certa essa colocação do Tiago? Posso falar? Pode, Elza. Eu botei que a gente deve entender a verdade, que a gente entende a verdade de acordo com o nosso grau evolutivo, né? E a gente vai suportar assim, os dissabores da vida com fé fortalecida quando a gente está com um grau assim, de conhecimento que aceita os desígnios do Pai, né? Mas outros só entendem os benefícios que Deus dá com os prazeres da vida, né? Exatamente. No nosso pequeno grauzinho de evolução e ainda trazendo aqueles resquícios, né, na nossa passagem pelo reino animal, a gente tende a achar
que só o que nos dá prazer é que está certo, né? Por isso que a gente tem tanta dificuldade de exercitar a transformação, porque transformar, mexer lá dentro, enxergar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ruindade, às vezes, é um processo que dói. E nessa dor, a gente ainda num processo de pensamento, né, com instinto, o instinto afasta o que é ruim e atrai só o que é bom. Então, nesse instinto, a gente afasta essa reflexão, porque isso está doendo, isso não é bom, né? Mas quando a gente alcança um equilíbrio, esse que a Elza está falando, a gente já consegue perceber que tem que doer, mas esse é um processo evolutivo, a gente já tem a razão, que é o nosso instrumento de pensamento, né? Para transformar esse sentimento. Muito bom, Elza. Essa autoobservação, né? Ela dói mesmo. Dói. É fácil, né? A gente observar a si próprio, né? Muito, muito difícil. Principalmente em determinados momentos, né? Ó, aqui, eu vou puxar logo os dois. Aqui foi aquele joguinho de palavras muito, muito bem colocado que Humberto de Campos fez. Vamos fazer uma reflexão sobre isso aqui. Deixa eu ajeitar aqui vocês. Que ele coloca assim, ó, não devemos pensar, nas palavras de Jesus, na verdade, né? Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Olha como ele coloca Deus e Pai. Por que Jesus, né, colocou desse jeito? Porque a gente, né, não consegue ainda, quem viu o nosso estudo de Zebedeu, né, quando Jesus esclarece para Zebedeu a missão dele, quando e Jesus termina assim: você temia a Deus, agora você o ama. Por quê? Porque Zebedeu tinha contato com Deus, né? Aquele Deus das antigas escrituras, um Deus que era temido. Mas agora, através de Jesus, Zebedeu começou a perceber que Deus não era para ser temido, Deus era para ser amado, né? E é aqui que Jesus coloca Deus, né? Aquele que a gente temia antes, mas o Pai, né? Como um Pai amoroso. A gente tende a colocar Deus nessa posição quando a gente fala que Deus vai castigar, né? Ou que a gente tenta fazer alguma coisa para que Deus recompense a gente. A gente não pensa num Deus como Pai que educa, e nem num Pai que aperfeiçoa. A gente sempre pensa num Deus com recompensas, que vai favorecer a gente se a gente der alguma coisa, né? Às vezes, até dinheiro, né? A gente vê, às vezes, promessas, né? Levadas para esse lado. E é tão ilógico, né, pensar isso, porque Deus não precisa de nada de nós. Não é Deus que precisa que a gente faça nada por Ele. Nós é que precisamos fazer por nós mesmos, e Deus só nos concede o amor, nos concede a possibilidade de que nós nos aperfeiçoamos, né? Aperfeiçoemos através dos instrumentos que Ele nos coloca. E a dor, como eu falei aqui, é um deles, um processo de transformação. Isso é um questionamento muito grande que as pessoas fazem, né? Por que Deus permite a dor, né? Porque Deus olha para a nossa dor como um pai olha para a dor do filho que ele acabou de castigar, que ele acabou de colocar sentado ali para pensar no que ele fez. O filho está chorando horrores, está sofrendo horrores. Para o filho, aquele momento é um sofrimento extremo, porque o pai colocou ele ali sentado para pensar. Mas o pai sabe que aquela dor dele ali é uma dor passageira e que vai ser bom para ele, porque vai fazer ele refletir. Essa é a visão de Deus, esse pai que nos educa e esse pai que nos aperfeiçoa, é esse olhar de Deus para os nossos sofrimentos. Deus sabe que nós somos espíritos, né, em completa progressão de evolução. E para essa evolução a gente precisa do sofrimento. Não deveria precisar, né? Porque tem espírito que evolui, consegue alcançar, consegue evoluir mais rápido, e não sofrer tanto. Mas tem aqueles que estão sofrendo e estão pegando mais sofrimento ainda, né, no caminho. Quem quer falar sobre isso?
sobre esse Deus que não é um Deus que concede, mas um pai que educa, que não é um Deus que recompensa, mas um pai que aperfeiçoa. No livro, acho que no livro dos Espíritos, ou no Evangelho, não lembro, diz que a dor é um alerta, é um alerta de que tem alguma coisa errada. Ela existe para frear, impedir que a gente prossiga numa ação que vá fazer mal para a gente. Por exemplo, se a gente tocasse num ferro quente, né, e não sentisse dor, a nossa mão se deterioraria naquela queimadura, né? A dor também dor como ela existe para recurso de você defesa, tirar, né? Para você tirar a mão do ferro, né, e não permanecer com a mão ali, né? Que sabe que se continuar vai doer, vai sofrer. Então a dor é um sinal, tem alguma coisa errada. Agora, existem também as dores que vêm de coisas que a gente fez no passado, né? Que a gente precisa resgatar, que são os espinhos que nós plantamos no nosso caminho, né? E como lidar com essa dor, né? Essa dor, a gente tem que lidar, procurar sem sofrer muito, né? Ser resiliente, né? Tem muita gente, por exemplo, que sofre um acidente, perde as pernas, e aí vai jogar basquete, vai fazer o bem, vai fazer alguma coisa. Eu lembro que, olha só, o seu Amazonas Hércules, quem conheceu o seu Amazonas Hércules, ele tinha a hanseníase, né? Ele chegou um tempo que ele datilografava com a cotoquinha de mão dele, ele datilografava um monte de carta para um monte de gente que frequentava a casa espírita que ele fundou lá no Curupaiti, chamado Filhos de Deus. Ele fazia palestra na Casas Espíritas, ele fazia o bem, ele ajudava as pessoas, mesmo estando na condição de ranceniano, com a dor e o sofrimento que ele tinha, né? Isso é ser resiliente, é se superar, é ser uma pessoa, através do sofrimento que ele teve, se transformar numa pessoa melhor. O sofrimento veio para ele resgatar, ele espiar, mas, ao mesmo tempo, ele levou aquilo numa boa e agradeceu a Deus pela oportunidade de melhora que ele teve nesse planeta. Bia, isso que você está falando, né? Tá nesse próprio capítulo. A gente vai, semana que vem, ver isso, porque André, né, no próximo texto desse capítulo, André fala assim para Jesus: mestre, mas eu estou me sentindo doente. Ainda assim, eu tenho que trabalhar na obra da Boa Nova? E aí a resposta que Jesus dá tem tudo a ver com isso que você está falando. Sim, Muito bom, tem Bia. que trabalhar. E se a gente não puder se mover, a gente ora pelas pessoas. Tem muitas formas da gente trabalhar, né? A prece também é caridade. Se você ora todo dia pelo seu próximo, pelas pessoas, pela melhoria do planeta, você vai estar contribuindo para a melhoria, pela ambiência mental do planeta, para a melhoria da sintonia e da ambiência planetária, né? Muito bom. Ô, Lu, a Lu quer falar. Obrigada, Bia. Fala, Lu. Eu acho que Jesus ele era muito danado, viu? Porque quando eu estou aborrecida com Deus, eu chamo ele de Deus. Quando ele me aborrece. Quando eu estou menos rebelde, eu chamo ele de Pai. Então, é óbvio que naquela época todo mundo tinha medo de Deus, né? Porque Deus era um Deus temível, assim, vingativo, rancoroso, e pss, pss, pss. E aí ele traz a palavra Pai, que é uma palavra que já te traz um sentimento mais da época, né? Também, porque poderia ser mãe, mas naquela época a mulher não valia nada, então tudo bem. Então, ele traz a palavra Pai, que é uma coisa que te desperta uma emoção diferente. Quando a gente fala do nosso Pai, é muito diferente de falar de Deus, porque Deus. Agora, Pai é uma coisa que toca mais. Então, eu acho que Jesus trouxe isso muito bem.
E é muito difícil para a gente, né? Assim, por mais que a gente... Eu sei que a gente tenta, que a gente busca, mas na hora da dor, não importa qual a forma que ela seja em forma de fome, de saudade de alguém que partiu, se seja em forma de dor física, de provação, isso não importa. Deus, muitas vezes, é mais buscado, né? E de uma forma diferente disso, porque é o aperfeiçoamento realmente, mas a gente não entende, assim, por vocês eu não sei, estou falando de mim. Muitas vezes eu não entendo, eu tenho umas certas questões com Deus que eu dou esporro nele, bicho. Mas, assim, a gente já tem um conhecimento básico do que acontece, né? Não é o que acontece com a humanidade toda se revolta, a humanidade toda não encontra o consolo que ela busca, né? A dor é sempre muito, muito grande, né? Não era isso. Todo mundo conhece alguém que está sentindo dor, então era isso que eu tinha que falar. Muito bom, Lu. Eu acho que todos nós, em algum momento, né, mesmo tendo conhecimento, mesmo estudando, né, em algum momento, por mais que a gente não questione a dor, por já entender que a dor, né, é resultante das nossas escolhas, instrumento da nossa transformação, a gente faz aquele questionamento: o que será que eu fiz para estar nisso? Não, eu nunca me questionei isso, eu só digo para ele que está doendo, dói pra caramba, mas assim, eu nunca questionei nada, eu nunca tive esse problema assim, de questionar. A única dor que eu questiono é dos animais, é a única pinimba que nós dois temos que ele está generado. Tem que se acertar isso aí. Estou dando uma graduação, se ele precisar, eu posso ajudar ele, é só isso. Muito bom. Ó, vou ler aqui o bate-papo, quem quiser falar. Ó, e a Ana caiu. A Carlinha colocou assim: dor é remédio. Ô, Carlinha, fala um pouquinho pra gente aí, você fala tão bem também. Rodrigo colocou: vida terrena, uma noite. De excursão atribulada. Dor, a lanterna bendita nas sombras da caminhada. Muito bom, Rodrigo. Caridade, quando surge amparando um coração, recorda a chuva caindo na planta seca do chão. A Ana voltou. Muito bom, isso aí. A dor é a lanterna, né? Lanterna iluminando o caminho e dizendo, né? Tem algo, foi o que a Bia falou, tem algo de errado, presta atenção nesse caminho. Fala, Carlinha, levantou a mão. Até que você insiste, eu vou falar um pouquinho. O que acontece, né? Às vezes a gente ainda tem o costume de fazer aquela barganha com Deus, né? Você fala assim, pô, trabalho 7 dias da semana na casa espírita e olha o que está acontecendo, tá? Tipo assim, a gente às vezes acha que não merece. E aí eu paro para pensar que ainda bem que você está trabalhando na casa espírita, senão a dor seria 3 vezes maior, né? Porque normalmente o nosso resgate é muito maior do que aquilo que a gente realmente resgata. Então, assim, a gente ainda barganha, né? Às vezes eu fico falando assim, Senhor, olha só, já deu. Caso bom tamanho, chega. Se eu falei que aguentava parcelar nessa encarnação, parcela em 10 encarnações. Se uma conta, não estou dando conta. Aí, assim, a gente ainda barganha, né? Barganha. E esses momentos de dor, né? A gente acha que a humanidade nunca passou por um momento de dor tão grande, né? Com essa pandemia. A gente tem que entender que dor é remédio, né? E é remédio, né? Aquilo que Biazinha falou, né? Que se eu boto a mão no ferro quente, se eu não sentir dor, eu não tiro para me proteger, eu acabo queimando a mão toda, né? Quando a gente conseguir entender que Deus, na sua bondade infinita, não nos deixaria ter nenhum mal desnecessário, né? Então a gente entende que a dor realmente é remédio. Muito bom. A gente tem muito isso, né, ainda, de barganhar com Deus. Muito. Alguém mais quer falar sobre essa reflexão? E foi aquela reflexão que a gente fez à tarde, né? A gente ainda procura a barganha, né? A barganhar com Deus. Ó, Deus, eu trabalho para você, você me dá isso. Ó, você me dá
eu carrego a cesta básica se você me der a cesta. Se você não me der a cesta, eu não carrego. Então é isso, entendeu? Exatamente. Deixa eu ver quem falou aqui. O Rodrigo está com a mão levantada. Oi, Rodrigo. Tá com a mão? Tá, não. Ele colocou aqui no chat. Fala, Rodrigo, que você colocou no chat. Você já leu para mim? Mas tem outra coisa aqui que você colocou. Você já leu as duas, eu só botei mais uma depois. Deus pôs a dor entre os homens, andando de céu em Del, para indicar o caminho que leva às portas do céu. Cheio de trovinha, hein? Essa trovinha é de alguém que a gente conhece, né? Isso não é meu, não. Isso é de um livro do Chico Xavier, que é Trovadores do Além. Pensei que fosse do Gilberto. Fiquei empolgado aqui com ele. Então, eu vou contar para vocês uma experiência minha, né? Que depois de um momento de muita dor, eu entendi o que a dor queria me mostrar. Por vaidade minha, né? De tentar impor os meus pensamentos, né? De achar que eu estava certa, coisa que a gente nunca faz, né? Eu comecei a impor de tal forma, né, que eu comecei a atormentar todas as pessoas que estavam ao meu redor. E aí, em determinado momento, eu tive que me afastar. E esse afastamento me fez sofrer, porque eram pessoas queridas, mas não me suportavam mais, porque a minha vaidade e o meu orgulho não permitia. Nesse afastamento, né, que me foi imposto, eu parei para refletir no meu comportamento e doeu, porque eu vi que a causa de tudo foi a minha vaidade. Então, esse foi um momento muito difícil para mim, né? Mas foi um momento que, ao mesmo tempo, me enriqueceu muito, porque desde então eu levantei o alerta, né? Aquele alerta que a Bia falou, que a dor, quando dói, é um alerta. Eu levantei um alerta, eu consegui compreender o quanto vaidosa e orgulhosa eu estava sendo com pessoas que eu amava, né? E que eu perdi o convívio por conta disso. E isso me transformou e vem me transformando, né? Porque agora eu coloquei isso como meta, vem me transformando de uma tal forma que eu hoje agradeço imensamente a dor que eu senti. Porque se não fosse ela, eu não teria percebido quanto orgulhosa e vaidosa e egoísta eu estava sendo naquela vivência ali. Bia, estamos encerrando. Conta a sua historinha. Era uma vez um homem que estava andando numa estrada, em meio a uma floresta, e então esse homem já estava anoitecendo e ele começou a ficar preocupado, então ele fez uma prece a Deus, pedindo lugar para dormir. E aí ele foi andando mais à frente e ele encontrou uma árvore frondosa e na base da árvore tinha um tronco de árvore, só que tinha uma cova no meio do tronco, tipo, parecia uma canoa de índio, sabe? Uma cova assim no meio. Ele, oba, uma caminha, obrigada, meu Deus. Aí ele foi se aproximando do tal tronco. E aí apareceu uma nuvem de mosquitos, aqueles bem borrachudos. Você sabe que no meio da floresta não tem mosquitinho, que nem aqui na cidade, não é borrachudo mesmo, aquele que quando pica dói. Então, veio uma nuvem daqueles mosquitos em cima dele. Ele teve que sair correndo do local, feito um doido, um louco, transviado. E aí ele, correndo na estrada, encontrou um rio. Aí ele se atirou nas águas do rio para se lavar, para se livrar da dor do mosquito e também dos mosquitos. E aí, ali mesmo, numa pedra lisinha que tinha na beira do rio, ele deitou para dormir, né? Botou a roupa para secar, colocou uma roupa mais sequinha e dormiu ali mesmo em cima da pedra. No dia seguinte, ele falou assim, poxa, eu pedi um lugar para dormir legal, você me manda uma nuvem de mosquito, eu durmo aqui na pedra. Ele ficou contrariado com a dor, com o sofrimento, porque achou que passou mal à noite, porque dormiu na pedra. E aí
No dia seguinte, aí ele foi lá, né, já tinha clareado o dia, e ele foi lá ver o tal tronco que ele queria deitar. Quando ele viu, era uma cova de escorpiões. O tronco era um ninho de escorpiões. Nossa. Se ele deitasse ali, ele teria desencarnado. Livrou, né? Ele. Exatamente. O que aparentemente é um mal, é um bem. Deus exatamente. Só é a providência divina. Eu falei, fiquei toda arrepiada. Deus escreve certo por linhas certas. O pessoal fala que é por linhas tortas, mas é por linhas certas. Nós, que temos uma visão muito pequenininha ainda da vida, né? Do que é realmente a vida espiritual, que enxergamos as linhas tortas, mas as linhas são retas, certas, e tudo é para o nosso benefício, para a nossa evolução espiritual, para a gente ser um espírito melhor, para a gente crescer e evoluir. É tudo para o nosso benefício, porque Deus nos ama muito, Ele é amor, né? Ele é o amor, né? E a gente tem que aprender a amar assim, como Ele nos ama, incondicionalmente. Mesmo a gente não merecendo, fazendo um monte de besteira, Ele ama a gente mesmo assim, entendeu? Isso aí, Ele Bia, ama a gente do jeito que a gente é, entendeu? Muito bom. Mas o que ele quer? Que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente seja uma pessoa melhor. Obrigada, Bia, pela sua historinha. Muito boa. Ilustrou bem. Amores, alguém quer falar mais alguma coisa? Para a gente encerrar? Quer fazer mais alguma colocação? Paulo estava aí? Está aí ainda? Tá. Paulinho estava aí. Oi, Paulo. Não vi você no início, agora que eu abri que eu vi. Então, vamos encerrar. Quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Boa noite, Elaine. Boa noite, Paulo. Bom te ver. Boa noite a todos, né? Igualmente. Bom te ver, viu? Obrigado. Quem quer fazer a nossa prece é uma pessoa só, hein? Então, eu vou escolher, vamos lá. Hoje eu vou escolher a Elza. Elza, faz a prece pra gente. Por favor. Divino amigo, Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui estudando essas passagens que tocam os nossos corações e nossas mentes, no sentido de nos balançar, Senhor, de nos envolver, para que possamos refletir quem somos nós neste mundo, o papel que estamos fazendo aqui, para podermos nos engrandecer e crescer em Ti. Muito obrigada, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada. Então, terça-feira que vem, beijo para todos. Quinta-feira tem Vivências Franciscanas com o Rodrigo. Todo mundo lá. Beijo. Tchau. Deus abençoe e proteja a todos. Saúde e paz, viu? Eu amo vocês. Amém, Bia. Beijo no coração. Beijo.